Oi, gente, sou Elisa Vilela e vou falar mais um pouquinho aqui, ó, da transformação 21 dias. E eu estou hoje, acabei de fazer a sintonização do dia 16 e eu gostaria de compartilhar com vocês as sensações que eu tive, tá? Então, vamos lá. Eu anotei aqui, eu tentei anotar assim o máximo de detalhes para passar para vocês, tá? Então foi assim. Durante a sintonização, tem aquela parte, né, que a gente tem que imaginar descendo uma escada rolante, né? Então, quando eu comecei a imaginar descendo essa escada rolante, eu me vi em um lugar que parecia que eu estava entre plantações, né? Sabe quando você está numa plantação de milho, né, no milharal, que tem aquele corredorzinho assim que as pessoas caminham? A sensação que eu tive é que eu estava num lugar parecido com esse, né? Mas eu não sei, não deu para identificar que tipo de plantação, se era milho, se era algum outro tipo de cereal, não deu para. Porque o que acontece? O ambiente começou a ficar assim, conforme eu ia descendo a escada rolante, né? Eu ia entrando num ambiente escuro, então eu dava para ver assim é como se eu visse só a sombra, né, da plantação. Então eu não dava para identificar exatamente o que era. E continuei, né, descendo lá. E conforme eu ia descendo, ia ficando cada vez mais escuro o ambiente. Dava para ver um pouco assim da sombra do céu, né? Era um ambiente aberto. E quando eu parei em um determinado ponto, eu lembrei muito da minha mãe, né? E eu senti que precisava resolver alguma coisa, algum assunto aí que ainda não estava bem resolvido com ela, né? E no momento que eu comecei a ter aí aquele diálogo, né, de perdão e de auto-perdão, que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que nesse momento, né, do diálogo, assim que eu comecei o diálogo, comecei a perceber que começou a ter uma mudança no ambiente. E aí o que eu vi? Eu vi que surgiu uma espécie de uma luz meio dourada, meio avermelhada, não sei, eu não sei explicar bem como que era essa luz, mas era uma luz muito bonita, né? Que lembrava assim, lembrava uma espécie de pôr do sol ou nascer do sol, né? Sabe quando o dia começa a surgir, naquele dia ensolarado, que o céu muda de cor, né? Ou então o pôr do sol também acontece às vezes isso, né? E era uma coisa meio que misturada com o nascer do sol, pôr do sol, não sei explicar exatamente como é que era, mas era uma luz parecida, assim, né? De repente surgiu aquela luz durante o diálogo de perdão e auto-perdão. E ao mesmo tempo também eu senti uma sensação gostosa, assim, de assim, eu quase esquecendo, né? Durante esse diálogo também eu tive uma crise assim de choro muito grande, né? Chorei muito. E depois as lágrimas foram cessando, né? E eu comecei a ter a sentir uma gostosa sensação de alívio, né? De tirar o peso e uma paz também. E teve um momento que eu tive a impressão no finalzinho assim, eu tive a impressão que eu estava flutuando. Foi uma sensação muito gostosa. Eu tive a sensação que eu estava flutuando sobre a plantação ali. Então foi uma experiência muito assim, muito incrível. Eu tô assim maravilhada com essa experiência de hoje. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo dia.